Efésios capítulo 4. Bom, gente, antes de iniciar a leitura, eu quero falar sobre a comparação novamente da versão que eu estou lendo com a linguagem de uso. Eu recomendo a gente ler o livro na linguagem de uso ouvindo o Cid Moreira, para poder pegar uma leitura fluida e captar a essência, né? Só que para aprofundar, eu vou gravar um vídeo sobre a King James Fiel 1611. Por quê? Porque lá tem comentário e lá é a versão mais fidedigna, né? A que eu tô lendo para vocês não é a King James 1911, é a Almeida Revista e Atualizada. Então, por quê? Porque ela, diferente da King James, ela é um pouco mais simples e tem todo o sentido da King James. É o que eu percebi. E também foi a que eu estou acompanhando também o Ricardo Linhares, lendo a leitura dele. Por mais que hoje ele não fez vídeo no Liga, eu não dependo dele, né? Pra nada. Mas, como eu já peguei e comecei a ler a revista atualizada, eu vou até o fim com ela, em relação às cartas do apóstolo Paulo. Mas vamos lá. Versículo 1. Rogo-vos, portanto, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Aqui ele falou o prisioneiro no Senhor. Se você for pegar na linguagem de hoje, fala prisioneiro, porque pois eu, o prisioneiro. Não fala em Deus, entendeu? Fala prisioneiro no sentido dos homens. Aí já viu que deu duas, né? Então a original é prisioneiro no Senhor. Quando é lido na linguagem de hoje, fala prisioneiro dos homens, pois eu me tornei prisioneiro dos homens na linguagem de hoje, por quê? Porque o apóstolo Paulo estava preso, literalmente. Só que quando ele escreveu a carta, ele escreveu prisioneiro no Senhor, não foi prisioneiro dos homens. Porque ele não era preso, se tornou preso por causa de pregar a palavra, é diferente. Então ele se tornou prisioneiro no Senhor. E ele só se tornou preso por causa do Senhor. Ele foi até decapitado por causa do Senhor. Perdeu a cabeça, literalmente. Então, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Então, o apóstolo Paulo ele foi chamado para ser apóstolo. Ou seja, pregar o evangelho a toda criatura. Com toda a humildade e mansidão. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, a forma que eu consigo suportar uma pessoa que é diferente de mim é com amor. E o amor vem de Deus, não é do homem, né? Então, como é que eu consigo tolerar as outras pessoas? Com amor. Com amor, a gente consegue ter respeito, respeitar as outras pessoas. Há somente um corpo e um espírito. O que ele está querendo falar aqui? Só um corpo e um espírito. Está falando de Jesus. Como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Isso aí eu vou explicar melhor mais para frente. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Numa só esperança da nossa vocação. Ou seja, todos nós, cada pessoa tem uma vocação. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então Deus está em todos nós. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Lembra da parábola dos talentos? Então Deus, ele deu nem que seja um talento a cada pessoa. Um dom. E são 5 tipos de chamados, né, que Deus tem. O meu é mestre. Por quê?
porque eu tenho um dom de ensino. Eu vou falar isso mais pra frente também. E a gente pode desenvolver os outros, como profeta, né? Um exemplo, que eu sei da Guerra Mundial, eu cheguei a fazer um comentário, mas não gravei vídeo. Já teve nisso, né? Tem um vídeo que eu vi no TikTok que, que a China tá treinando criança de 7 anos pra guerra. E a profecia, vamos falar assim, profeta, né? Se for no meu caso, assim, se for considerar profeta, que eu também não tô preso a título, gente. Eu só tô querendo trazer um exemplo. Crianças que são treinadas aos 7 anos para guerra, vão para guerra aos 12. Por que eu sei disso? Por causa da guerra na Síria, que tem vídeos mostrando crianças de 12 anos já com um fuzil na mão para matar o outro. Então é por isso eu sei a Terceira Guerra Mundial, que já começou. Você viu Israel aí, o que está acontecendo? Guerra em Israel, né? Então a guerra já começou. E eu sei que o fervor, a guerra mesmo, é daqui no máximo 5 anos, porque crianças estão sendo treinadas na China com 7 anos e vão para a guerra aos 12. Então, se hoje é o ano 7, daqui 5 anos é 12, entendeu? Uma profecia. Ou o entendimento de como é a realidade, não importa, né? Tá, mas continuando. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo e cativeiro. Quando ele fala cativo e cativeiro aqui, por isso eu falo sobre a leitura da Bíblia comentada, né, que eu vou fazer no próximo vídeo. Cativo é pessoa escrava, o cativeiro é o grupo de pessoas, né? E concedeu dons aos homens, ou seja, foi para a liberdade que Cristo os libertou. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Ou seja, é, Jesus Cristo ele subiu aos céus. Só que antes de subir aos céus, ele desceu aos infernos. Ele morreu, desceu, em 3 dias ele desceu ao inferno até ressuscitar. É isso que você estava querendo dizer aqui. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, quando ele desceu aos infernos, ele estava fazendo o quê? Preenchendo com a presença dele. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, onde fala os cinco chamados, né? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, apóstolo é para quem vai o quê? Pregar o evangelho, que nem o apóstolo Paulo. Outros para profetas. Que são profetas? O livro de Daniel, né? Do Antigo Testamento e o livro de João. São 2 profetas. Ou seja, que percebem um passo à frente, tem previsões do que pode vir a acontecer, né? Outros para evangelistas. Evangelistas, gente, não é o achismo, né? O que é evangelista? O apóstolo é para pregar o evangelho para as pessoas conhecerem. O evangelista é pessoas do dia a dia, entendeu? Que vai alimentar depois de pregado. Outros para pastores é quem cuida do rebanho. Então, uma pessoa chegou na igreja, ela tem algum tipo de problema, o pastor vai cuidar dela. E mestre é entendimento da palavra. E como eu falei, cada um lhe deu um dom. São 5. Cada pessoa tem um dom. Pelo menos um dom, um talento, algo que pode ser usado em benefício de Jesus Cristo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, cada um, ele mesmo concedeu uns para cada um, né? Apóstolo, profeta,
evangelistas, pastores e mestres, com a finalidade de aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. E ele falou a palavra doutrina. Doutrina, gente, é coisa humana, entendeu? É regrinha humana. Tem que usar saia para poder fazer parte do corpo aqui. Tem que guardar o sábado para fazer parte do corpo aqui. Tem que deixar o cabelo crescer até no chão para poder fazer parte aqui. Tem que, né? Ou seja, todo tipo de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, uma coisa é o quê? O Evangelho, Jesus. Outra coisa, doutrina. Mas seguindo a verdade em amor. Ou seja, a questão da verdade está no quê? No amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então Jesus Cristo é a cabeça, nós somos o restante do corpo. Um é mão, outro é pé. Exemplo, né? Então, ou seja, um tem a função de ser apóstolo, outro de mestre. Um vai pregar o evangelho, o outro vai trazer entendimento do que já foi pregado quando a pessoa chega na igreja. Porque aqui ele está falando o quê? Jesus é a cabeça da igreja, nós somos o corpo. Eu sou a videira verdadeira, Jesus falou. E vocês são os ramos. Vocês sem mim não podem fazer nada. Em outras palavras, né? Que eu não leio o versículo. Estou falando de cabeça aqui. Entendeu? E, que nem eu falei, cabeça de Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação. Ou seja, o apóstolo coopera com o pastor de cada parte, cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo. Ou seja, eu estou auxiliando vocês e eu estou me edificando com o auxílio que eu estou dando para vocês, em amor. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, qual que é a base de tudo? Que eu volto a falar Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O principal é amor. Segundo, paz e depois alegria. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Se vocês lerem a Bíblia na linguagem de hoje, o gentio que ele está dizendo aqui é quem não conhece o Evangelho. Então o trabalho do apóstolo Pedro, mas ele não cumpriu com esse trabalho, é chamado, e quem cumpriu foi o apóstolo Paulo, é o que? Pregar aos gentios. E quem é o povo eleito? O povo de Israel. Por que o povo eleito é o povo eleito? Porque é um povo que já estava mais perto, mais pronto, vamos falar assim, para receber Jesus. Por isso é o povo eleito. Porque se Jesus viesse no meio de gentios, entendeu? Aí que não conseguiria pregar mesmo, porque ele pregou 3 anos, já foi crucificado entre o povo eleito. Imagina entre os gentios, o que não ia acontecer, né? Então, voltando, versículo 17 de novo. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, o que faz a gente pecar? Vaidade dos próprios pensamentos. Ou seja, como é que eu sei que eu estou pecando? Pelo pensamento que eu estou tendo. É um pensamento que é baseado no Espírito Santo? Amor? Paz? Está me trazendo paz na minha vida como consequência? Ou alegria? Não. Então não é do Espírito Santo. Eu estou falando do 3 dos 9, gente, porque os 3 principais é amor, paz e alegria. Obscurecidos de entendimento. Ou seja,
Por causa do pecado, eles estão nas trevas de não ter entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Dureza do seu coração. Ou seja, nós temos que ter o coração limpo. Um coração leve, macio, porque ele fala dureza do seu coração. E como eu falei, né? Limpos de coração verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Ou seja, se a gente tiver coração duro, não tem como ver Deus. Os quais, tendo se tornado insensíveis, um coração duro em um coração insensível para a espiritualidade, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza, toda sorte de pecado. E fala sorte aqui, mas assim, contexto, mas porque é azar, tá? Não tem nada de sorte aqui não. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Toda sorte de pecado. E vós renoveis, agora eu pulei lá para o versículo 23, saí do 19 e fui para o 23. E vós renoveis do espírito do vosso entendimento. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, Cristo. Entendimento. O entendimento do espírito vem da onde? Vem de Jesus Cristo. E vos revistais do novo homem, novo homem, nova criatura, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Jesus é a verdade. Por isso, deixando a mentira. Jesus é a verdade, o diabo é a mentira. Então, fale cada um a verdade com o seu próximo. E quando ele fala a verdade aqui, gente, ele fala assim que tem que saber falar a verdade, tá? Porque somos membros uns dos outros, mas devemos falar a verdade. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não vá dormir com raiva no coração. Irai-vos. A gente vai se irar, vai passar raiva nessa vida aqui, mas não cometa pecado. Ou seja, não se deixe o quê? Ser contaminado pela ira. A ira, nós vamos sentir raiva, vamos sentir ira, mas não podemos pecar. Por quê? Pô, a gente tá tendo pensamento de tacar uma pedra no outro. Um exemplo, né? Tive o pensamento, vou pecar, vou tacar a pedra no outro? Não vou. Ou seja, irai-vos. Cara, a ira é legítima, mas não pequeis, não taque a pedra no outro. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, se você pecou, você deu lugar ao diabo. Aí fala, aquele que furtava, não furte mais, ou roubava, ou que fazia qualquer coisa errada. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com quem acudir ao necessitado. Ou seja, por que a gente tem que prosperar nessa vida? Para poder auxiliar o próximo. Essa é a função de prosperar. Ou seja, se eu plantei, um exemplo, né? Hoje eu quero dar coisa mais prática. Tanto é que daqui a pouco eu vou até para a chácara. Eu plantei 2 mandioca. E cada pé aí dá um exemplo, 10 quilos. Que por pouco. Se der um pé, cada pé der 10 quilos, e eu plantar 2 pés por mês, eu não como 10 quilos de mandioca no mês. Ou seja, eu trabalhei, eu plantei mandioca e posso dar mandioca para os outros. Entendeu? É isso, para isso que serve o trabalho. Para o quê? Acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe é palavra torta.
ou seja, que leve a pessoa a seguir um caminho torto, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, a pessoa que ouviu qualquer palavra da sua boca, que ela se sinta melhor do que antes. É isso que quer dizer aqui. Longe de vós toda a amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Malícia vem do mal. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, que a gente consiga perdoar uns aos outros. Que nós sejamos benignos, bons uns para com os outros. O compassivos. O que é compassivos? Eu vou pesquisar aqui, que eu senti vontade de falar agora. Que revela compaixão, que se compadece, que é condolente. Esse é o segundo dicionário aqui do Google. Ou seja, que tenhamos compaixão dos outros. Se a gente consegue sair do nosso ego e vermos por, cara, eu estou tentando auxiliar um cara aí, tentando tirar ele do abismo que ele está vivendo. E eu tô sendo ignorado por causa disso que eu tô fazendo, sabe? Mas eu tenho que ter o quê? Compaixão, ser compassivo. Compassivo no sentido de que, cara, eu entendo o que você tá passando. Eu não vou ficar puto com você porque eu entendo o que você tá passando, né? Então, aí a questão do compassivo é no sentido... compassivo é parecido com condolente, né? Só que a questão do compassivo quis dizer o que? Compaixão. Não no sentido de ser condolente com o pecado da pessoa. Não, com o erro que a pessoa está fazendo de errado. Isso aí, se a pessoa faz qualquer coisa de errado, a gente não pode ser o que? Compassivo, condolente, né? Não concordo com o pecado. Jamais. Não devemos concordar com o pecado. Mas se a pessoa pecou contra nós, nós devemos o quê? Perdoar. E perdoar não é esquecer. Se a pessoa sacaneou comigo, eu não vou deixar sacaneando de novo. É assim que funciona. Eu perdoo, claro. Por que eu tenho que perdoar? Porque faz bem pra mim, principalmente. Se eu não perdoar, quem fica mal, quem fica com raiva, guardando a ira, que nem falou na palavra, sou eu. Então, por isso, eu e você, nós temos que perdoar as pessoas. Para não carregar, para manter o coração limpo. Manter o coração mole, porque se a gente não perdoar, nosso coração vai ficar duro, e se ficar duro, nós não seremos bem-aventurados, nós não veremos a Deus. Então esse é o mistério do perdoar. Por isso o Pai Nosso é tão importante, né? E o Pai Nosso é de cima para baixo, não é de baixo para cima. Ou seja, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então que a vontade de Deus seja feita na terra. Entendeu? Aí, se seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, comida, de cada dia nos dai hoje. Esse pão nosso pode ser alimento espiritual quanto físico. Mas aqui ele já está na terra, já está, né? Perdoai as nossas dívidas, na versão original, né? Ou ofensas. Tem duas versões. Porque toda dívida é uma ofensa também. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, para Deus nos perdoar, a gente tem que perdoar o próximo. Não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, a tentação vai vir. Irai-vos, mas não pequeis. Mas livrai-vos do mal. Aí eu até falava assim, brincava, né? Tô fora do mal, amém, né? Mas livrai-vos do mal, amém. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe. E se não é inscrito, se inscreve no meu canal. Valeu!